Unidos no Brasil e da Missão Diplomática Britânica no Brasil. Meu nome é Marina Toge, eu sou gerente de projetos na Transparência Brasil e é um grande prazer fazer a moderação desse evento. Obrigada a todos e todas, especialmente que escolheram acompanhar a gente ao invés da CPI da Covid. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Comemorar os 9 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação brasileira é sempre uma forma de celebrar também a democracia. Afinal, é uma regra que trata de um direito fundamental de todos os cidadãos. E a elaboração e a aprovação dela só foram possíveis aqui no Brasil com a intensa participação da sociedade civil, com destaque e liderança da Abrage e da Transparência Brasil, especialmente por meio do trabalho do Fernando Rodrigues, jornalista, que hoje é membro do conselho da Abrage, e do Cláudio Weber Abramo, ex-diretor executivo da Transparência Brasil. E a gente não pode esquecer ainda, que é o tema do nosso seminário aqui hoje, que a lei é uma ferramenta fundamental para outro dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa. Na forma do jornalismo que traz à luz, o que muita gente prefere esconder, especialmente os que estão no poder. Queria agradecer, aqui em nome da Abrage, de todos nós, a Embaixada e a Missão Diplomática Britânica pelo apoio a esse evento. E agora, depois dessa breve introdução, é hora da festa de fato. A gente vai começar com uma breve fala de cada palestrante, temos várias estrelas aqui hoje, e depois a gente faz um bate-papo com eles com base na pergunta de vocês aí da audiência. Se você já quiser mandando as suas perguntas, fazendo as suas observações enquanto eles vão falando, fica à vontade que a gente vai tomar nota de todas as perguntas e a gente vai tentar cobri-las todas ao longo do evento, beleza? E não tem pessoas melhores para falar sobre a combinação poderosa entre jornalismo e lei de acesso à informação do que os convidados de hoje. A gente vai começar com o Nate Jones, diretor para a Lei de Acesso à Informação do Washington Post. Ele é basicamente o oráculo dos pedidos de acesso à informação na redação. Junto com os repórteres, ele define os pedidos a serem feitos e formula os recursos ou aquelas táticas que a gente tem que usar com frequência para driblar as negativas de acesso à informação. E ele também supervisiona aí um sistema da redação lá do Washington Post que agrupa os pedidos de informação e as respostas obtidas pelos jornalistas. Nate, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Conta mais um pouquinho para a gente do seu trabalho e de como a FOIA ajuda vocês no seu trabalho. Olá, bom dia. Obrigado pela transparência, pela Abrage. É um prazer ter a todos aqui, embora eu deva dizer que eu nunca estive no Brasil. Então, quem sabe a próxima vez a gente faz um congresso em pessoa, presencialmente. Eu quero conhecer esse país tão bonito. Bom, eu sou o Nate, eu sou o diretor de FOI, Liberdade de Informação do Washington Post, explicando como se fosse assim uma criança no Natal, todos os dias. Todo dia a gente recebe pacotes e presentes do governo, a gente abre e vê o que tem para nós. Então, hoje, eu vou falar rapidamente sobre 3 aspectos gerais e depois nós podemos aprofundar na hora das perguntas mais tarde. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre uma visão geral da lei nos Estados Unidos. Depois, eu vou falar sobre alguns desafios e problemas que enfrentamos. E, em terceiro lugar, vou falar sobre soluções possíveis que nós, países, queremos ir além. Enquanto país, o que podemos ou devemos fazer no sentido de melhorar a lei de acesso à informação. Então, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, nós temos uma lei de liberdade à informação, que é uma lei federal, que é a lei mais famosa, e que cobre apenas o executivo, o poder executivo, ou seja, o Departamento de Estado, Departamento de Transporte, Departamento de Transportes, de Trabalho, não cobre, por exemplo, o Legislativo, o Congresso, o Parlamento. Não cobre nem tampouco o judiciário. Também não cobre a presidência, o gabinete da presidência, até depois de 5 anos daquele presidente sair do cargo. Bom, então, uma vez que vocês entenderam esse arranjo da lei, nós temos mais 50 leis estaduais.
de liberdade de informação. Tem muito que vocês precisam aprender sobre os Estados Unidos, algumas leis estaduais são mais enfraquecidas que a federal, mas outras são bem mais rígidas. Então, eu sempre falo para os repórteres, se você conseguir enquadrar nas leis federal e estadual, melhor ainda, porque às vezes os estados são mais rápidos e liberam mais rápido que a lei federal. E a última coisa que eu quero falar sobre o aspecto geral é que a lei federal, dependendo de como você conta, nós temos mais de 100 agências federais e cada uma delas faz a liberdade da informação de sua própria maneira, tem seu próprio site, tem seu próprio formulário, tem seus próprios documentos. Então, vocês têm que tentar entender como é que a coisa... Na lei federal, em teoria, nós temos 9 isenções, muitas parecidas com as que nós vemos no mundo, como, por exemplo, a isenção por privacidade, por repressão ao crime, segurança nacional, mas tem 2 outras que eu gostaria de falar. A primeira é a isenção 3, que é a isenção estatutária, que significa o seguinte, que na prática o Congresso pode escrever uma lei, promulgar uma lei que vai criar uma nova isenção dentro dessa lei de liberdade de informação. Ou seja, significa que podemos ter várias outras isenções de acordo com as novas aprovações, porque o Congresso, o Parlamento, sempre aprova leis para passar por debaixo dos panos, assim, na minha opinião, ou novas isenções. Então, por exemplo, a CIA, a Agência Central de Inteligência, eles vão dizer, sim, muitas das informações deles estão, sim, protegidas pela isenção de segurança nacional. Sim, estão, mas não. Às vezes eles têm suas próprias legislações que dizem que tem uma isenção só para a CIA. Então, ao invés daquela que funcionaria para todos de segurança nacional, agora tem mais 300 outras isenções que eles podem utilizar. Então, é confuso mesmo e talvez nem necessário, mas é assim. Um pouquinho de humor é que um parlamentar nem sabia disso até que eles foram aprofundar. Então, por exemplo, aprovar uma isenção de proteger a informação sobre como plantar melancias. Tem esse tipo de isenção também. Riam se quiser. Outra isenção que eu gostaria de mencionar, que cada vez mais vem sendo usada e abusada, é a isenção 5, especialmente na parte que fala sobre o processo intencional ou deliberado. Bom, o palavreado diz que qualquer comunicação inter ou intra-órgão, imagine, que significa qualquer indicação, pode ser entendida como intencional ou deliberada. Ou seja, há pouco tempo, o meu trabalho pediu uma história da invasão de Cuba no começo dos anos 60, da história da CIA. E a CIA não podia reter com essas isenções de classificação, ou seja, de sigilo, nada disso. Essas isenções não conseguiam impedir a história de ser divulgada, mas eles utilizaram esse processo, essa isenção que eu mencionei, número 5, e conseguiram impedir essa liberação da informação. Então, esse processo deliberado, as pessoas chamam de retém porque você quer isenção. Então, esse é um outro probleminha. Mas eu vou dar um outro exemplo de bem-sucedido, que durante a Covid, a pandemia da Covid, para explicar o processo, durante a Covid, os Estados Unidos criou um estímulo para o Sebrae americano, ou seja, a agência de pequenas empresas americanas, e desembolsou, acho que mais de $1 bilhão, bastante dinheiro para empréstimos dos pequenos empresários. Claro, é um programa muito bom, muito inteligente, mas agora, olhando para trás, provavelmente ajudou mesmo a economia. Contudo, na ocasião, a agência de pequenas empresas queria manter todos esses empréstimos em segredo. Aí, no Washington Post, nós fizemos um pedido para a liberação da informação, dizendo que queremos que todas essas informações de empréstimo. E não é de se surpreender que eles nos escreveram uma carta escrevendo, olha, nós vamos dar nada para vocês dessa informação. Aí nós entramos com recurso, eles negaram o recurso, e eu vou explicar. Nós tivemos que processar no Tribunal Federal, fizemos sim um processo legal, pagamos uma taxa de $400 e chegamos perante ao juiz dizendo que porque essa negação era quebrar a lei, porque eles utilizaram essa isenção de negócios confidenciais para se
abster de fornecer essas informações. E aí nós chegamos ao juiz, o juiz disse, sim, tem que liberar tudo e ainda por cima tem que pagar os honorários advocatícios do jornalista. Então, graças a Deus, agora no site do Washington Post, nós temos todo um banco de dados maravilhoso com todas essas informações dos empréstimos às pequenas empresas. Então, essa é uma história de sucesso. Então, agora vou falar sobre alguns problemas. Há 2 problemas principais. O primeiro, que eu falei há um pouquinho atrás, que a retenção das informações é um problema em todos os países, não só nos Estados Unidos. É um problema complicado, nada frustra mais do que quando uma agência retém alguma coisa que seja, sim, de interesse público, mas, na minha opinião, isso deve ser liberado pela agência, pelo órgão. De alguma maneira, consegue reter de maneira adequada ou inadequada. Isso é um grande problema nos Estados Unidos. Outro grande problema, provavelmente é um problema em todo mundo, que é esse problema de atrasos. Eu olhei agora, tem mais informações. O pedido mais antigo de liberdade de informação nos Estados Unidos já tem idade para tirar a carteira de motorista, ou seja, o arquivo iniciou há mais de 16 anos. Ou seja, nos Estados Unidos nós temos um pedido de FOI, de liberdade de informação, que já está tramitando há 16 anos. E eu queria dizer, agradeço aos meus colegas do Departamento de Estado por liberar essa informação, mas eles também têm um pedido do Departamento de Estado que tem 15 anos já. Ou seja, só para ilustrar que esses atrasos são um grande problema. E há maneiras de resolver esses atrasos, pode fazer recurso, pode processar efetivamente nos tribunais, mas é sim um grande problema. Vou mencionar mais uma questão, que é a questão do financiamento, dos recursos financeiros. Atualmente, de acordo com os dados atuais do Departamento de Justiça, todo projeto federal de liberdade de informação de todas as agências recebe menos orçamento do que o custo de uma aeronave caça F-16. Sem dúvida nenhuma, as agências têm poucos recursos, um orçamento micro. E tem gente que fala, obrigado por você divulgar essa informação, mas eu queria dizer o seguinte, que o financiamento não é o único problema. Muitas dessas agências são muito ineficientes, não são bem organizadas, tem bonito computador de fachada, o site é lindo, mas por trás, não. A razão desse serviço do cliente ruim é, sim, sem dúvida nenhuma, o financiamento ruim e tem também aí a falta de ter um bom fluxo de trabalho estabelecido. Um outro problema que eu já falei sobre essa questão das isenções, como nós podemos resolver a questão? Bom, nós temos que fazer vários pedidos de liberdade de informação, se precisar faz recurso e às vezes até os tribunais. Bom, eu já vou terminar, podemos falar sobre outras coisas e agora eu quero falar no chat com vocês sobre outras perguntas que vocês tenham. Mas deixa eu falar sobre as soluções agora. Bom, nos Estados Unidos é possível você levar tudo ao tribunal, mas eu acho que é melhor, eu acho que até o Pierre vai falar sobre isso, mas o melhor mesmo é resolver de maneira interna, com o ombudsman, ou então eu gosto de falar de um representante forte, como se fosse assim um policial federal que defenda mesmo a lei de liberdade de informação, que vai em cada órgão dizendo, olha só, você tem um pedido de FOI que tem mais de 16 anos, o que você está fazendo? Como você não vai resolver isso? Como que a gente pode te ajudar? Então, tem que ter essa pessoa, esse fiscal da lei de liberdade de informação. Você tem um histórico de pedir a invasão de Cuba, de Pigs and Bays? Você está até hoje nisso? Vamos agir. Então, precisa ter uma pessoa que se preocupe com acesso à informação e que seja forte o suficiente, que tenha as costas duras o suficiente para aguentar e dar conta de todo o processo. E, por fim, a última coisa que outros países têm também, que os Estados Unidos não têm, que é algum tipo de teste de interesse público. Atualmente, se uma coisa pode ser tecnicamente classificado com isenção, pode ser ocultado nos Estados Unidos, mesmo que o interesse público seja superior à liberação aí disso. Só rapidinho sobre isso.
No México, existe uma lei dizendo que nenhuma violação de direitos humanos pode receber isenção de qualquer pedido de liberdade de informação. Meus colegas podem me esclarecer isso se eu estiver errado, como acontece na prática. Nos Estados Unidos não é assim. Eles têm uma coisa muito mais enfraquecida, assim, que a agência deve demonstrar que houve, sim, alguma infração para essa retenção. Mas as agências são muito inteligentes, elas utilizam as mesmas configurações o tempo todo. Desculpe, o meu gato Ripley entrou aqui, dizendo que isso pode afetar as deliberações internas. Eles copiam e colam, ou seja, algum tipo de interesse público é necessário e tem que provar. Então, eu já falei os aspectos negativos. Para concluir, eu sou o diretor, já estou fazendo aí há quase 15 anos esses pedidos. Eu amo, acho que é a joia da coroa das leis de governo aberto americano. O governo, na verdade, é muito bom em fornecer as informações públicas que deseja. Por exemplo, pensando sobre informações de saúde da Covid, postar isso. Mas por que essa lei de liberdade de informação é tão especial, tão linda? Porque nos dá ao público uma chance de lutar, de correr atrás pelas informações que o governo americano quer manter em segredo. É por isso que é uma lei tão especial e tão importante nesse sentido. É por isso que nós temos que trabalhar, formatá-la e melhorá-la. E quero ouvir meus colegas e suas experiências. Muito obrigado. Obrigada, Neide. Parece bem um trabalho constante de amor e ódio, imagina. Um amor por revelar as informações e aquele ódio das negativas e das tentativas de esconder é bem parecido com o que a gente enfrenta por aqui. Várias negativas também são bem comuns. Essa do documento preparatório, coisa assim, tá em alta ultimamente, tá trendando. Vamos agora ouvir um pouquinho do Shamlal Yadav, um grande, ou se não a maior referência no uso da Lei de Acesso a Informações para fazer jornalismo na Índia. Ele é editor sênior na unidade investigativa do The Indian Express e já recebeu diversos prêmios, incluindo o Lorenzo Natali, concedido pela Comissão Europeia. Shamlal, por favor, conte um pouco sobre o que você já revelou usando a Lei de Acesso à Informação. Sim, podem colocar a minha apresentação, por gentileza, o meu PowerPoint? Sim, muito obrigado. Eu vou falar para vocês que já foi implementada essa lei em 2005, a LAI, que iniciou já desde meados dos anos 70 com a luta para a aprovação dessa lei. Então, já tem bastante tempo, já desde 2005, nós já temos a lei aprovada já constitucionalmente. Mas, quando o Supremo decidiu, lá em 74, que essa lei precisava começar a ser discutida, ela só foi de fato promulgada em 2005, 7 anos antes da lei brasileira ser promulgada. Então, eu não vou ficar falando aqui muito dos pormenores da lei, mas vou mostrar para vocês exemplos técnicos de um jornalista, quando ele usa a nossa RTI, que é a LAI indiana, como ele pode iniciar o pedido no sistema. E a nossa LAI também tem algumas isenções, também especialmente para as agências de inteligência, mas elas não podem negar informações se houve, por exemplo, violação de direitos humanos. E com isso eu queria trazer para vocês alguns casos, mesmo levando em conta as isenções que nós temos também. Mas as informações não podem ser negadas ao parlamento sob a nossa lei de LAI. Temos uma taxa muito barato, realmente,
A aplicação para você iniciar o processo custa 10 rúpias. Na maioria dos escritórios governamentais pode ser feita online, é super barato. Eu já fiz milhares de aplicações em vários escritórios governamentais, por exemplo, o gabinete do presidente, do primeiro-ministro, vários ministérios, governos municipais, estaduais, até o Supremo, tribunais superiores, tudo isso, todos os níveis. Então, eu vou contar para vocês o último exemplo que eu já, antes disso eu quero repetir que eu já entrei com mais de 1.000 pedidos em todos os distritos da Índia, são mais de 700 distritos lá. Quando a lei foi implementada, eu estava trabalhando numa agência de informações e nós decidimos aplicar a nossa lei em benefício dos cidadãos. E nós utilizamos com veemência. Eu vou contar para vocês agora algumas histórias. Vamos passar no slide, por favor? Na verdade, depois da pandemia de Covid-19, o nosso primeiro-ministro criou um fundo chamado PM Cares. O primeiro-ministro se preocupa e se manteve fora da lei indiana, mas eu consegui uma série publicada que chegou a cerca de 400 aplicações ou pedidos de RTI ou lei. Nós temos vários assuntos que estão ali delineados, mas outros que foram excluídos do pedido da lei. Mas o que eu fiz? Eu pedi, portanto, vários pedidos em todas as empresas públicas, na sigla indiana PSU, ministérios, departamentos, várias empresas públicas e autarquias. E o resultado que eu consegui um volume gigantesco de informações. Veja a primeira história aqui no slide. Temos as 38 maiores empresas públicas que gastam mais de 2 bilhões de rúpias. Então, depois da criação do fundo, digamos, 4 dias para fechar o ano fiscal, nós conseguimos todas essas informações liberadas. Próximo slide. Aí, olha, outras histórias nesse fundo PM Cares, aqui, olha, dos bancos privados, quanto eles obtinham para as Forças Armadas. Todos os links estão aqui no slide para quem quiser. Nós vamos compartilhar com vocês esse PowerPoint para vocês poderem ter uma ideia melhor. Também salário de servidores públicos das empresas públicas, também empresas seguradoras, universidades, institutos de educação. Ou seja, aqui está toda a história, todos os exemplos, e agora tudo foi colocado público, graças aos pedidos. Mas se nós não tivéssemos pedido isso, nada disso teria sido publicizado. Isso tudo com a nossa lei de lei, nós conseguimos melhorias. Próximo. Então, se nós não tivéssemos feito os pedidos, não teríamos as informações. Também, do mesmo modo, vocês devem saber que o nosso primeiro-ministro viajou para vários países. Em cada um dos países que ele visitou, ele se reunia com indianos e pedia para eles contribuir para os 3 fundos indianos. Então, aí os nomes dos fundos para a limpeza do rio Ganges, são vários fundos criados para ajudar famílias e o meio ambiente.
Então, agora eu tenho todos os detalhes do financiamento para esses fundos e um valor que atingiu 7 bilhões de rúpias, contribuídos em 5 anos, de indianos que moram em outros países. Que são valores incríveis. E isso está tudo aí dentro da nossa lei, da possibilidade que nós tivemos de entrar com os processos. E veja lá, repetindo, todo esse dinheiro veio dessas informações. Próximo, por favor, próximo slide. Próximo, pode passar. Eu já falei isso, pode passar. Aí, olha só, aqui foi uma grande pauta. Não sei se vocês sabem que as universidades presenteiam com doutorados honorários para pessoas de renome. Eu descobri mais de 700 pedidos em todas as universidades. Nós descobrimos todas elas lá dentro para que elas nos dessem uma lista das pessoas que têm esse doutorado honorário, e porque eu queria identificar conflitos de interesse. Eu preparei um arquivo do Excel, uma planilha, e finalmente eu consegui os dados de 2.000 pessoas que tinham recebido essa titulação, e eu queria saber quem são essas pessoas. A universidade dá a essas pessoas esses títulos, e o trabalho deles é monitorar os fundos das universidades. E eles são membros, são presidentes, e estavam recebendo centenas de títulos de universidades. Eu acabei descobrindo que o objetivo deles era ranquear as universidades, ou seja, eles tinham um conflito de interesse, sim, eles estavam simulando um número maior de doutores do que de fato havia. Ficou claramente que o próprio primeiro-ministro, outros ministros, o presidente da Índia, todos eles estavam obtendo benefícios aí a partir dessa lista de honra. E nós levamos isso até os tribunais superiores e ao Supremo Tribunal. Publicamos a lista completa de nomes. E causou um grande impacto. Vocês podem imaginar, em ambas agências, os fundos recebidos por essas universidades, foi tudo divulgado. Os oficiais, os servidores, membros do gabinete, e que tinham recebido essas honrarias sem nenhuma razão, inclusive um ano depois de sua aposentadoria. Então, isso também chamou bastante atenção e nós trouxemos a público, colocamos luz sobre isso, e foi fundamental, porque nós levou, acho que cerca de 3 anos para todas essas informações. Próximo. Próximo. Esta é uma grande reportagem. O nosso primeiro-ministro, ele fala muito sobre este tema. É para abrir as contas das pessoas que não tinham contas bancárias anteriormente. E até agora, nossos bancos abriram cerca de 35 milhões de contas. E um funcionário, quando eles me disseram que eles estavam fazendo isso, e daí eu entrei com um requerimento pela lei para perceber, ver o que estava acontecendo. Então, se você era o gerente de um banco, e digamos que 1.000 contas sejam abertas no seu banco, a pessoa do governo tinha que supervisionar isso, mas uma vez que as contas eram abertas, elas tinham que se tornar operacionais, tinham que funcionar, tinha que ser depositado dinheiro nessas contas. E eles tentaram
depositar seu próprio dinheiro. Por exemplo, ele tem 1.000 contas e ele colocava 1.000 rúpias do seu próprio bolso, 1 rúpia em cada conta, e, de repente, todas as contas se tornam operacionais. E eu comecei a perguntar sobre isso. Eu queria saber qual era o saldo total dessas contas. Mas os dados não estavam sendo divulgados, e eu cobri vários estados, eu entrevistei algumas pessoas selecionadas que tinham essas contas, eu entrevistei essas pessoas que eram detentoras das contas e elas não sabiam quem havia feito os depósitos, e o governo negou tudo. E quando eu já tinha material suficiente, o nosso ministro das Finanças fez uma coletiva de imprensa e ele disse, sim, tem alguma coisa errada. Eles colocaram uma comissão para investigar e, finalmente, eles viram que havia alguma coisa de errado e agora eles iniciaram um inquérito a respeito dessas contas bancárias abertas. Próximo slide, por favor. Próximo. Essa é a história da qual eu estava falando. Eu tenho vários exemplos disso, mas depois eu vou mostrar mais. E vocês vão poder ver mais detalhes na minha apresentação. Vocês vão receber a apresentação depois. Esta é uma matéria que eu consegui escrever com base na lei. Eu consegui detalhes de todos os ministros da Índia. Eu acho que foi em 2008. E a primeira história, naquele momento, eu estava trabalhando na revista e eu calculei toda a milhagem acumulada pelos ministros. E isso foi publicado, foi uma matéria de 15 páginas na revista. E quando eu dividi toda a milhagem recebida e acumulada pelos ministros, eu percebi que daria para fazer 256 viagens ao redor do globo em 3 anos e meio. Próximo slide. Depois de publicar essa reportagem, o nosso primeiro-ministro, ele escreveu uma carta pessoal a cada um dos ministros que tinham acumulado essas milhas, e ele reconheceu que várias viagens desnecessárias estavam sendo feitas pelos ministros utilizando essa milhagem, e várias outras reportagens foram publicadas, e com isso o governo precisou realizar uma investigação sobre essas milhagens, essas milhas acumuladas pelos ministros nas viagens. Próximo slide. Isso aqui também eram viagens feitas pelos burocratas, é uma matéria sobre isso. Essas matérias foram todas realizadas com base no nosso LAI e impulsionaram várias medidas de austeridade que foram tomadas no nosso governo e pelos nossos ministros. Próximo, por favor. Depois dessa reportagem, essa foi uma circular remetida pelo nosso ministro das Finanças, que se um funcionário está viajando pelo governo oficialmente e está recebendo milhagem por isso, então a milhagem não pode ser utilizada para feitos pessoais, para viagens pessoais. Próximo. Essa é outra ótima reportagem. Nossos parlamentares recebem verba para ter cargos comissionados. Eles podem designar várias pessoas. Então, eu recebi a lista de cargos comissionados de ambas as casas do parlamento e eu recebi a lista desses funcionários e eu liguei para todos os parlamentares e perguntei: quem são essas pessoas que estão trabalhando no seu gabinete? E, finalmente, eu recebi
os dados completos e eu verifiquei que havia muitos casos de nepotismo, maridos, esposas, cunhados, filhos, sobrinhos, todos trabalhando nos gabinetes dos parlamentares. Então, por exemplo, algum parlamentar, sua esposa está trabalhando no seu gabinete, seus filhos, 2 ou 3 filhos, são cargos comissionados que eles podem designar livremente. Depois de publicar essa história, a nossa Casa Superior não teve um impacto na nossa Casa do Parlamento, equivalente à Câmara dos Deputados, mas sim na Casa Alta, no nosso Senado, por assim dizer. Depois dessa matéria, foi passada uma resolução de que esses parlamentares agora não podem mais nomear parentes para cargos comissionados em seus gabinetes. Próximo slide, próximo. Aqui nós temos um outro exemplo clássico. Em 1964, imaginem isso, o nosso gabinete federal disse que cada ministro tem que declarar os seus bens e os seus passivos para o primeiro-ministro. Isso foi em 1964. Depois de 44 anos dessa resolução, em 2008, quando eu entrei com um requerimento pela lei, eu enviei esse requerimento para o gabinete presidencial e para o primeiro-ministro. E esses gabinetes remeteram os meus requerimentos um para o outro. E eles disseram, nós não vamos responder esse requerimento. Eles não estavam cientes, depois de 44 anos dessa resolução, eles não sabiam o que fazer. E eles me disseram, essa informação é de um escritório do alto escalão do primeiro-ministro, então são as pessoas que estão governando o país, então essa informação não pode ser divulgada. E em 2009, quando o nosso governo voltou ao poder, o governo anterior voltou ao poder, esse foi o primeiro governo, depois de 1964, em que todos os ministros tiveram que declarar seus bens e seus passivos. E eles divulgaram essas declarações, mas são coisas muito simples, que os ministros não estavam sequer seguindo essas leis. E eles nem sabiam de que o gabinete presidencial e o alto escalão do governo tinha aprovado uma resolução em 1964 para que esses dados fossem divulgados recorrentemente. Eles nem estavam cientes disso. Próximo slide. Shamiel, 1 more minute, please. 2 minutos, muito bem. Essas são... Vocês sabem que os governos podem fazer a intercepção telefônica de nossas ligações em certas situações de segurança nacional. Mas este é o número, 9.000 ordens de interceptação telefônica por mês. Significa cerca de 300.000 interceptações num determinado período. Então, imaginem o que essas pessoas estão fazendo, interceptando essas ligações. Próximo. Próximo, por favor. Isso aqui vocês poderão ver na apresentação, depois vocês vão receber. Isso aqui é uma história sobre poluição em rios. Eu recebi vários prêmios por essa reportagem, foi selecionada pela Unesco como uma das grandes histórias investigativas ao redor do mundo. E também foi uma reportagem que eu produzi utilizando a LAI, a nossa Lei de Acesso à Informação na Índia. Próximo slide. O que mais eu posso dizer sobre isso? A beleza da nossa lei é que se tornou uma linha vital na Índia e o nosso governo está tentando enfraquecer a lei.
mas nenhum político pode criticar publicamente a nossa lei, porque a lei é muito popular e os nossos cidadãos estão recebendo muita informação sobre os nossos ministros, nossos primeiros ministros. Eles podem tentar enfraquecer a lei, mas eles não podem criticá-la abertamente. Essa é a beleza da nossa lei. E agora a população tem bastante confiança na lei, e é basicamente isso. Próximo slide. Vocês todos provavelmente viram essa informação, o que foi falado sobre a nossa lei. Eu coloquei essa citação do Tony Blair, porque na Índia, o gabinete do primeiro-ministro foi um dos mais afetados pela lei. Mas, mesmo assim, eles não podem criticar a lei. Essa informação será compartilhada com todos vocês, essa apresentação. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Shamla. Sempre um prazer ouvi-lo. E é ótimo ver que a Lei de Acesso à Informação é um caminho para fazer o que a gente sonha fazer sempre que entra no jornalismo, né? Que é mudar realidades que estão erradas. E é muito divertido sempre ver essa citação do Tony Blair. Vamos passar agora para Jane Bramley, que é gerente de parcerias na My Society, uma organização que potencializa a participação cívica por meio do uso de tecnologias. A Jane dá suporte a organizações e pessoas no uso de ferramentas do My Society, como o What Do They Know, que é um site que simplifica ali o processo de fazer um pedido de informação ao governo britânico e permite que as pessoas naveguem por pedidos de informação e respostas que já foram obtidos. É um pouco parecido a um parente aí do Achados e Pedidos, que a Transparência Brasil e a Abragem fazem juntos, né? Jane, conta um pouco mais sobre o seu trabalho, como que a My Society funciona e o uso da lei de acesso à informação por vocês. Deixa eu pegar a minha apresentação para colocar na tela. Eu não tenho nada falando exatamente o que é a My Society, mas você já explicou, nós somos uma organização cívica de tecnologia, podemos falar assim, e a nossa ambição é ajudar os cidadãos a exercer poder sobre instituições. Trabalhamos em diferentes áreas, trabalhamos na construção de democracia, na liberdade de informação, transparência, também serviços cívicos em parceria com autoridades locais para fornecer melhores serviços públicos aos cidadãos. Me avisem se estou falando rápido demais para fins da interpretação simultânea, por favor. Outra coisa que fazemos muita pesquisa, ou seja, temos um departamento de pesquisa que analisa os impactos da tecnologia cívica em governos, em democracias e também na transparência ao redor do mundo. E somos uma das primeiras organizações que fez pesquisa sobre todo esse trabalho que fazemos. E estou aqui para falar sobre a liberdade de informação no Reino Unido e além, porque temos uma plataforma, um código aberto chamado Anabatelli, e isso potencializa e cria possibilidades para outras plataformas ao redor do mundo. Eu não vou me antecipar aqui, mas whatdotheyknow.com é uma plataforma no Reino Unido. É basicamente um website bem simplificado que permite que você faça pesquisas sobre requerimentos que foram feitos ou que possa fazer um requerimento direto ao governo. É bem fácil, você pode começar a fazer um requerimento, mesmo antes de fazer login ou se cadastrar. E o que vemos é que quando as pessoas
procuram informação no Google, eles fazem buscas, por exemplo, quantas escolas receberam recursos este ano no meu bairro. E daí eles acham um requerimento da LAI sobre isso, e daí eles recebem essa informação e recebem um link para esse site. Então, é basicamente assim que funciona, porque todos os requerimentos são publicados e são disponibilizados para diferentes usos nessa plataforma. Então, por exemplo, essa aqui é uma autoridade que temos no município de Cardiff, uma Câmara de Vereadores de Cardiff, e quando você olha uma página de uma autoridade ou de uma instituição, você acha todos os requerimentos que foram feitos para aquela autoridade, você acha por data, por palavra-chave, e também pode pesquisar no website, você consegue ver que ações foram bem-sucedidas, quais não foram. E quando conversamos com jornalistas no Reino Unido, eles dizem, se eles não têm um tema específico para um artigo ou uma reportagem, eles fazem buscas por palavras-chave, nesse website, What Do They Know? E eles encontram coisas que não foram resolvidas ou coisas que podem ser acompanhadas para ver o que está acontecendo no Reino Unido no momento. Portanto, nós temos uma versão Pro da plataforma que é focada em jornalistas, pesquisadores e assim por diante. Isso foi criado há 3 anos, começamos a trabalhar em profundidade com jornalistas no Reino Unido para criar esse serviço e para assegurar que as coisas que os jornalistas precisavam divulgar, eles poderiam incluir isso na plataforma. O serviço Pro permite que você faça requerimentos privados. No momento, tudo é público no What Do They Know, na plataforma. Mas se você for um usuário Pro, você pode fazer um requerimento privado. Você pode estabelecer esse termo de privacidade por 3, 6, 9 meses e eles te dão um lembrete para avisar quando esse período de privacidade vai expirar. Porque às vezes você quer utilizar dados para uma história exclusiva ou você quer que os dados permaneçam privados porque a sua investigação ainda está em andamento, você não quer divulgar ainda, e o dashboard mostra o status de todas as suas solicitações, coisas que você pode fazer aquele dia, classificar pedidos, se você recebeu ou não a informação que você requereu, por exemplo, esse é um filtro, e também dá lembretes de outras coisas que você pode fazer para que a sua investigação possa progredir. A característica mais útil é a característica que chamamos de batch. Nós implementamos essa característica, assim, eles conseguem selecionar até 500 autoridades e eles podem fazer um único requerimento e enviá-la em lote para todas essas 500 autoridades. E isso mudou o jogo para os jornalistas, porque basicamente significa que eles não têm que digitar 500 requerimentos diferentes para cada uma das autoridades e receber cada uma das respostas em separado. Todos os requerimentos e as respostas são agrupados em um lote, e você pode ver esse lote no seu dashboard, mostra o status, quantos requerimentos estão aguardando resposta, quantos foram negados, quantos foram concluídos, e quando você olha a classificação, você consegue organizar toda a informação muito melhor. Também temos outros features que vamos acrescentar, estamos testando agora. É uma opção de projeto que ajuda a analisar os dados que vocês recebem por meio desses requerimentos feitos em lote. Se você está fazendo um requerimento agrupado para uma autoridade sobre gastos com habitação, você pode receber muitas respostas
e os dados podem ser divulgados de maneira diferente, dependendo da autoridade. O que o Project permite que você faça é colocar todos esses requerimentos diferentes em um único local e selecionar o que você quer fazer, e daí você consegue recrutar voluntários para que te ajudem a filtrar essas informações. E quando os dados foram filtrados por esses voluntários, você consegue agrupar tudo isso numa planilha, e daí assim você tem os dados e as respostas para as suas perguntas organizados de uma maneira bem simples e fácil de entender. Então, essa é outra característica que estamos testando agora e queremos inaugurar muito em breve. Esse aí é um tour bem básico do What Do They Know? Como é que a lei funciona no Reino Unido? Você pode pedir informação de qualquer autoridade pública ou organismo que recebe financiamento público. Isso inclui departamentos governamentais, outras administrações, por exemplo, na Escócia, na Irlanda do Norte, as assembleias nacionais lá também, os governos lá, outros organismos financiados publicamente, por exemplo, BBC e NHS, o nosso Sistema Público de Saúde. Você também pode fazer pedidos a câmaras de vereadores locais, escolas, também universidades, aquelas que não são instituições privadas. Então, dependendo da natureza da instituição, elas não respondem, mas já que a educação é um serviço público, então eles têm mais obrigação de responder também o nosso Serviço Nacional de Saúde, museus, galerias, teatros, a polícia, os bombeiros, e na Escócia, nós também temos pessoas que recebem financiamento de conselhos locais ou de câmaras locais para fornecer projetos de habitação popular, por exemplo. Então, essas pessoas também têm que responder a requerimentos. E também pode ser feito requerimento para qualquer tipo de informação registrada. Isso foi ampliado, os requerimentos podem ser feitos por meio das redes sociais também, não só e-mail. E você também pode pedir a opinião registrada e gravada de alguma figura pública, por exemplo, o primeiro-ministro, algum membro do parlamento, e também temos regulações ambientais na Europa, nós temos uma legislação sobre isso, e às vezes a informação relacionada ao meio ambiente estará coberta pela lei dessa regulação ambiental, ao invés de uma lei específica. No Reino Unido, você não precisa especificar qual que é a legislação para subsidiar seu pedido. As autoridades têm que decidir qual que seria a legislação aplicável e aí sim responder. Mas no norte da Irlanda e na Irlanda em si, isso é diferente. Você precisa especificar que lei você está utilizando como base para seu pedido. Isso é um pouco confuso, porque muitas pessoas não sabem quais são as diferenças na legislação. Você não pode repassar informações pessoais. Isso também está coberto por um tipo de isenção. E nós sempre dizemos para as pessoas: faça uma pesquisa no Google primeiro, porque há muitas informações que já foram divulgadas pelas autoridades, porque o governo tomou medidas para encorajar que os governos e as autoridades sejam proativos na transparência, na divulgação de informação, justamente para reduzir essa necessidade de pedidos. As autoridades no Reino Unido têm 20 dias úteis para responder. Se eles não respondem nesse prazo, você pode mandar um lembrete, e se continuam a não responder, você pode entrar com recurso, fazer uma reclamação ao ICO, que é a nossa ouvidoria, que fica de olho na aplicação e na aplicação da lei no Reino Unido. Também são uma autoridade que cobra proteção de dados, e a proteção de dados
tem mais financiamento do que a Lei de Acesso à Informação. Então, a quantidade de esforço que é colocado para responder a reclamações de quebra de sigilo, quando se trata da Lei de Acesso à Informação, o esforço é maior quando se trata da proteção de dados. É muito diferente. Nós verificamos que a ouvidoria, o ICO, tem um bom relacionamento com as autoridades, mas ainda assim demora bastante tempo para que tenhamos uma decisão tomada por eles. Você nem sempre recebe a informação que você pediu. Há isenções, há muitas isenções, e estamos trabalhando agora para explicar e para permitir que você possa selecionar a isenção que foi base para o indeferimento do seu pedido, para que isso ajude as pessoas quando elas estão entrando com recurso contra um indeferimento, alguma coisa assim. Então, nós estamos tentando lançar essa ferramenta dentro de alguns meses. Então, logo as pessoas conseguirão ver uma opção em que eles vão poder indicar qual foi a isenção utilizada pelo governo para negar, para indeferir o seu pedido. E eles podem utilizar isso para entrar ao ICO. Nós temos um teste de interesse público também, que é aplicado com bastante frequência, e se eles decidem que não é do interesse público liberar a informação, eles têm que declarar por quê, explicar por quê, e depois, se isso é levado para uma revisão interna na ouvidoria, essas decisões podem ser mudadas. E também temos problemas com solicitações que são considerados vexaminosos ou requerimentos que pedem informação demais de uma única vez. E daí há uma medida de custo. Então, as autoridades têm uma ideia do custo para fornecer toda aquela informação que você pediu. Então, se você quer toda aquela informação que você pediu no seu requerimento, daí pode ser que seja cobrada uma taxa, porque os custos serão maiores do que num requerimento mais simples. E há alguns exemplos notáveis de autoridades no Reino Unido que deliberadamente acham vários requerimentos feitos por uma única pessoa, eles utilizam esses requerimentos reiterados para negar, para indeferir um pedido. Agora vamos falar sobre alguns casos de sucesso, alguns estudos de caso sobre o uso do What Do They Know pelos jornalistas. Esse é um escândalo que aconteceu na nossa Secretaria de Habitação. O FOI foi utilizado para evitar que um conselho vendesse propriedades para um desenvolvedor e um empreendedor que construiria naquela área. Mas parece que está tudo bem, mas no Reino Unido, especialmente em Londres, as nossas leis de habitação dizem que só apenas um percentual do que é construído tem que ser alocado para habitação popular. Isso é para desincentivar empreendedores a fazer especulação imobiliária, mas quando você faz uma demolição de habitação social para construir torres que não seriam utilizadas para habitação popular, daí sim você está despejando muitas pessoas de suas propriedades por nenhum motivo, por especulação imobiliária. E daí nós fizemos um link com um grupo de uma associação de moradores para pedir informações sobre os desenvolvedores, os empreendedores, o envolvimento da Câmara de Vereadores e quais eram os planos também. Então, esse é um tema que recebe muitos requerimentos, tudo relacionado a planejamento.
urbano. Tivemos bastante sucesso, muitas pessoas disseram que nunca tinham entrado com requerimento pela LAI, mas utilizando o serviço What Do They Know, isso tornou tudo mais fácil, porque eles não precisam saber muito dos detalhes, eles só precisam saber quem que é a autoridade e qual é a informação que você quer obter, daí tem um template já pronto que eles podem simplesmente preencher com a sua solicitação e enviar, e isso lhes dá um e-mail específico, daí a autoridade só tem que responder e as respostas são automaticamente endereçadas para aquele e-mail que você registrou e também são postadas publicamente no website. E as respostas que eles receberam também, porque havia bastante detalhes vindo da imprensa e de várias partes diferentes, e as respostas estavam ajudando-os a conseguir filtrar quais eram as informações mais relevantes para que eles pudessem entrar com processos na justiça nesse sentido. Uma outra investigação bem-sucedida do Escritório de Jornalismo Investigativo do Reino Unido é um chamado Sold from Andy, que é um parecido com o caso anterior, que buscava espaços públicos, como assembleias legislativas, lideranças comunitárias, parecido com o que vem acontecendo no Reino Unido, para fazer cortes orçamentários. Já são 10 anos fazendo isso, então as prefeituras estão com déficit e estão alugando ou vendendo espaços que a comunidade usava há muito tempo para poder fazer esse serviço de liderança e auxílio, talvez de acolhimento, abrigos, esportes, essas coisas. Estão vendendo esses lugares porque eles precisam de dinheiro. E eles vêm porque assim conseguem levantar mais dinheiro. Mas as comunidades estão realmente sem saber da informação até que aconteça. Então, eles utilizam a ferramenta para obter as informações antes que seja vendido. Então, aí está, olha, um mapa utilizando os resultados dos pedidos de liberdade de informação, trazendo aí exatamente onde as propriedades das prefeituras vão ser vendidas. Só para mostrar para as pessoas quantas instalações estão sendo vendidas. Também mais uma coisa que eu gostaria de mencionar rapidamente é o que eu falei no iniciozinho. A Lavetele é uma plataforma aberta, funciona e está aplicado em vários lugares do mundo todo, então nós temos já 20 idiomas, 25 localidades. Também tem outras plataformas que são inspirados pelo Alavetele, não só utilizando o software da Alavetele, mas existem plataformas que estão rodando em Freudenstadt, na Alemanha, e também tem a outra nos Estados Unidos. Aí, olha, só queria mostrar para vocês dos locais das plataformas nos diferentes países que estão rodando no momento, cada um em seu idioma. Vocês veem que o site da Bélgica, Transparência é o nome, tem lá, olha, bonitinho o banner da Lavatele. Temos projetos atualmente apoiados pelas Fundação Sueca, por exemplo, que está liberando as funcionalidades Pro para vários locais na Europa. E assim eles conseguem fazer investigações e campanhas. Não, eu só queria dizer que tinha um Alavetele no Brasil, lá em 2012. A Transparência Hacker falou com a gente Queremos saber, mas em 2015 teve que fechar, infelizmente, porque nos disseram que o pessoal que
administrava o site, não podia fazer a liberdade de informação por e-mail, e foi por isso, basicamente, a falta de aceitação da FOI via e-mail. Então, não deu certo, fechou, acabou, infelizmente. E termino aí. Muito obrigada, Jen. São ideias muito interessantes, é uma ferramenta muito poderosa que vocês desenvolveram. Já anotei várias ideias aqui para roubar. Brincando. Eu acho que é bem importante a gente ter essas ferramentas que facilitem a gente. E agora, passando rapidinho, vamos fechar as apresentações de hoje com um produto nacional. Luiz Fernando Toledo, um dos repórteres mais produtivos e impedidos de acesso à informação aqui do Brasil. Ele é um dos diretores da Abrage e cofundou a Fiquem Sabendo, que é uma agência de jornalismo especializada no uso da lei de acesso e que distribui aí bases de dados e pedidos de informação que eles conseguem por meio de uma newsletter que vai para mais de 5.000 pessoas. Atualmente ele é fellow do Instituto Reuters para estudo do jornalismo da Universidade de Oxford. E o Luiz vai apresentar para a gente um pouco sobre o resultado de uma pesquisa da Abrage sobre o uso da lei por jornalistas aqui no país e compartilhar um pouquinho da nossa miséria aqui. Vai lá, Luiz. Desculpe, tive um problema com o microfone. Deixa eu abrir aqui novamente. Vocês veem a apresentação? Sim, certinho. Então, bom, antes de tudo eu quero agradecer a presença de todos, fico muito feliz de discutir lei de acesso à informação com pessoas de outros países. É engraçado porque em todos os eventos desse tipo a gente vê que os nossos problemas são muito parecidos e as soluções, de certa forma, também. Então, nós já vimos aí excelentes exemplos de uso da lei de acesso à informação ou da lei de liberdade de imprensa, de informação. Existem várias formas de chamar a mesma lei em diversos países, né? Nós vimos também ferramentas que ajudam os jornalistas e vimos os maiores problemas que os jornalistas enfrentam. Então, a Abrage já é a 4ª edição dessa pesquisa que a gente produz, e ela mostra justamente quais são as dificuldades que os jornalistas enfrentam para acessar dados públicos por meio da lei de acesso à informação. E é interessante porque muita coisa do que eu vou dizer aqui para vocês, que eu vou apresentar, já foi falado. E no contexto de outros países, é claro, mas vocês vão ver que os problemas são muito parecidos. A primeira questão que é interessante a gente colocar aqui é que essa edição teve um recorde de inscritos, de quase 400 inscritos, porque a gente tentou fazer uma abordagem nas redações. Então, em outras edições, a gente tinha uma divulgação por meio de redes sociais, de grupos de e-mail, com jornalistas. Dessa vez, a gente tentou chegar um pouco mais perto das pessoas que nunca usaram a lei de acesso, justamente porque a gente queria entender um pouco quem são as pessoas que não usam a lei de acesso à informação e qual é o tamanho desse universo, né? Onde a gente precisa expandir ainda. Será que tem mais gente que... A lei só trazendo um contexto, né? A lei de acesso à informação no Brasil é muito jovem, ela completa 9 anos, então muita gente sabe que existe, mas não usa, ou tem alguma dificuldade para usar, ou nem mesmo tem conhecimento. Então, não é uma lei para jornalistas, é uma lei para todos, mas o uso para o jornalismo é muito especial, especialmente no jornalismo investigativo. Então, é fundamental da Abrage, como uma associação que fomenta o jornalismo investigativo e o acesso a dados públicos, que a gente chegue cada vez mais perto e traga essas ferramentas, essas possibilidades de aprendizado para que os jornalistas façam uso da lei de acesso. Então, o primeiro dado que chama a atenção da nossa pesquisa é justamente o não uso, né? E a pergunta ela é bastante específica. Você já fez algum pedido baseado na lei de acesso para apuração de reportagens? Então, aqui a pergunta não é sobre se a pessoa tem o costume de usar a lei de acesso, né? A gente usa a sigla LAI, e sim se a pessoa já usou alguma vez na vida. E mesmo sendo uma pesquisa que provavelmente foi respondida por pessoas que no mínimo têm interesse pelo tema, ou seja, elas tendem a já ter feito algum pedido, a gente encontrou praticamente metade dos jornalistas que nunca fizeram o uso da lei de acesso. A faixa etária das pessoas que não usam, ela, conforme a pessoa é mais velha, a quantidade de vezes que a pessoa usou, o fato da pessoa ter usado ou não diminui. E a faixa etária que mais usou a lei de acesso, foi um achado interessante dessa pesquisa, é de 40 a 49 anos. Eu não tenho de cabeça dados de jornalistas investigativos do Brasil, mas eu acredito que tenha um pouco a ver com o perfil do jornalista investigativo, que acaba fazendo mais uso dessa ferramenta.
E por que as pessoas não utilizaram a LAI, né? Os motivos a gente dividiu em categorias mais genéricas, né? Então, primeiro, a pessoa considera difícil fazer os pedidos, e a gente sabe que o Brasil é um país muito complexo, existem muitas organizações civis e militares separadas em diferentes instituições e órgãos. Muitas vezes as pessoas não sabem para quem enviar a pergunta, não sabem como escrever a pergunta, qual é o departamento responsável por aquela informação que está sendo solicitada. Então, a dificuldade de utilizar a lei acaba fazendo com que muitas pessoas nem mesmo recorram à lei. Outros motivos também, imagino que muitas pessoas têm razões, apurações diferentes, o tipo de trabalho com jornalismo não necessita de dados públicos. Muitas pessoas ainda preferem pedir informações para assessorias de imprensa. Inclusive, esta é uma pergunta bastante comum nos workshops que a Abrage faz. As pessoas perguntam, mas qual a diferença de registrar um pedido de informação por meio da LAI ou fazer um pedido para uma assessoria de imprensa? Então, esse é um argumento muito usado ainda. E o mais comum aqui foi pessoas dizendo que nunca precisaram utilizar a lei de acesso à informação. É interessante que você tem uma concentração de pessoas que nunca utilizaram a lei de acesso à informação no meio de televisão. Então, televisão digital, televisão em rádio, ou mesmo só televisão. E, por outro lado, você tem um uso concentrado da lei de acesso à informação nas pessoas que trabalham em veículos multimídia, nos ativos digitais. A gente tem muitos jornalistas que já começam a carreira, acredito que o veículo pode fortalecer esse tipo de apuração justamente porque ele pode dar um pouco mais de espaço para dados, para infografias, para documentos. Então, o multimídia é o meio em que os jornalistas que responderam essa pesquisa mais fizeram uso da lei de acesso à informação. O foco da LAI acaba sendo do Poder Executivo. Esta é a 4ª edição do relatório e em todos os relatórios a gente chega no mesmo resultado. Aqui eu coloquei só os dados do Poder Executivo Federal, mas se eu mostrasse, vocês podem ter acesso ao relatório completo no site da Abrage, se eu mostrasse os dados dos estados e dos municípios, é muito parecido. Então, o grande foco acaba sendo no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Muitas vezes as pessoas procuram menos, e é interessante de ver que, primeiro, porque a forma como o sistema político funciona no Brasil, como as coisas funcionam, você acaba obtendo mais informações com o Executivo para analisar políticas públicas, e, enfim, é onde o jornalismo é mais quente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, por ser menos usado, as pessoas até encontram menos problemas. Então, a gente vai ter um outro dado que mostra que o Executivo é onde os jornalistas mais identificaram dificuldades de acesso à informação. Significa que o Executivo é o pior? Não. É porque é lá que as pessoas mais fazem pedidos e, por consequência, acabam encontrando mais problemas do que nos outros. Tem muitos exemplos de falta de transparência no Legislativo, Judiciário e Ministério Público, mas que acabam sendo pouco explorados pela imprensa. Quais são os principais problemas que os jornalistas encontraram? Aqui eu imagino que nos outros países vocês vão lembrar de situações concretas muito parecidas. Então, fornecimento de informações em formato fechado, PDF. Muitas vezes o jornalista precisa de uma planilha ou pelo menos os dados brutos para fazer algum tipo de análise relevante para o público, mas essa informação chega em PDF. Se for um PDF digital, ainda hoje existem ferramentas para fazer uma conversão. Mas se você tem, por exemplo, a foto de um documento, que é muito comum acontecer no Brasil, você vai ter que escrever à mão tudo que está lá, vai ter que passar por uma planilha e isso dá um certo trabalho, muitas vezes pode até inviabilizar um trabalho, dependendo de quantas pessoas estão envolvidas. Sigilo indevido, acredito que todos falaram aqui, existem possibilidades de sigilo na Lei de Acesso à Informação, eles são mais ou menos claros, não são muito específicos, mas muitas vezes nem mesmo o que está na lei é respeitado. A gente tem muito uso do sigilo indevido. O órgão público alega que há sigilo em determinada informação sem dizer qual é o sigilo, sem especificar, sem dar a informação que permitiria que o jornalista ou o cidadão que fez o pedido entrasse com um recurso reclamando dessa negativa. Então, uma reclamação recorrente. E a mais comum é que a informação não corresponde à solicitada. Você pede banana, ele responde maçã. É muito comum, isso é o que faz muita gente, inclusive, desistir da LAI no meio do caminho. Eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que fazem muitos pedidos e depois percebem que não deu resultado, não chegou àquela informação que elas queriam e elas param de usar essa ferramenta. Trabalho adicional é muito famoso, a gente também em todas as edições vê essa argumentação, que basicamente quer dizer o quê? Você está pedindo uma informação e o órgão público entende que não é fácil conseguir aquela informação, que ele vai ter que juntar um certo número de documentos, que ele vai ter que entrar em contato com vários departamentos de órgãos diferentes para compilar aquelas informações e te entregar, ou seja, elas não estão prontas.
E esse é o principal argumento, e é um argumento genérico, de certa forma, porque o que é trabalho adicional? Abrir uma gaveta é um trabalho adicional? Passar certas informações de um lugar para o computador é trabalho adicional? A lei não é muito clara em relação a isso, então também acaba sendo uma negativa bastante genérica. E a resposta fora do prazo legal, o Neito citou alguns casos de mais de 10 anos que as informações não são respondidas. Aqui no Brasil não tem esse prazo, claro, porque a lei é mais nova, mas eu já vi casos de 1 ano, casos de 2 anos de informações que não foram respondidas. A gente fez uma pergunta também especificamente sobre o uso da lei na pandemia do novo coronavírus, e foi interessante que esse resultado eu também já vi em algumas pesquisas, em alguns textos publicados em outros países. Muita gente, metade das pessoas que responderam essa questão, disseram que sim, tiveram problemas no acesso a informações durante a pandemia, e as razões são as mais diversas. Então, alguns órgãos, por exemplo, afirmam que, como estão em teletrabalho, não têm acesso às informações que estariam no escritório, por exemplo. Alteração de procedimentos de lei por meio de lei e decreto. Então, no Brasil, no início da pandemia, houve uma tentativa de alterar a lei de acesso à informação para que o prazo de respostas fosse suspenso. Então, isso criou uma mobilização social muito grande, inclusive da Transparência Brasil, da Abrage, de várias entidades, para que isso não fosse adiante, já que justamente no momento de crise, no momento de emergência sanitária, seria ainda mais necessário que o acesso a informações públicas fosse disseminado, que mais pessoas fizessem perguntas, mais dados públicos fossem explicitados. Resposta genérica, então, mais ou menos parecido com o decreto, mas sem citar lei nenhuma, né? O órgão público simplesmente chega e diz, por causa da pandemia eu não posso te responder. Aqui no Brasil foi até interessante que o Ministério da Saúde usou um argumento muito parecido com esse, em que ele dizia, nós estamos trabalhando para salvar vidas, então não podemos responder a pedidos de lei. É bastante discutível, porque afinal, será que o servidor que trabalha naquele departamento necessariamente está impedido por causa de outros fatores? E será que isso inviabiliza? Porque essas informações são importantes. Combater a pandemia é importante, mas a gente precisa saber do lado de sociedade como está sendo combatida a pandemia, como os gastos estão sendo feitos, se falta leito, se não falta. Então, a lei de acesso à informação ficou ainda mais importante. E rodízio de servidores, a gente ouviu muito também, a troca de servidores que fez com que muitas vezes o servidor não conseguisse responder a tempo. E, por fim, a gente pediu, mais uma vez, para os jornalistas colocarem sugestões de como eles gostariam que a lei fosse melhorada no Brasil. E aí, claro, eu não vou citar aqui todos os casos, mas o relatório é interessante porque as pessoas... Eu percebi um certo amadurecimento das sugestões ao longo desse tempo da pesquisa da Abrage. Então, no começo, as pessoas estavam descobrindo ainda, né, o que precisava melhorar, e hoje o próprio governo melhorou algumas coisas, algumas sugestões que foram feitas pela sociedade já foram incorporadas ao sistema. Eu diria que hoje uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil é que o próprio governo federal disponibiliza todos os pedidos de informação já feitos desde sempre em um repositório online. A Abrage, a Transparência Brasil, tem um outro sistema que coloca também informações de estados e municípios, que é uma plataforma chamada Achados e Pedidos, que a Marina já citou. Mas no governo federal, isso já acabava sendo feito pelo próprio governo, e isso ajuda, porque muita gente não precisa fazer o pedido 2 vezes, ou várias pessoas pensando a mesma coisa, basta você ir a essa plataforma que você vai encontrar as informações lá. Mas tem outras sugestões aqui. Por exemplo, no Brasil você tem gente que não tem acesso à internet, então seria interessante você melhorar os mecanismos de acesso a dados sem internet, criação de bancos de pedidos como esse do governo federal no nível local. Então, estados e municípios têm muito mais dificuldade de atender a lei de acesso, de responder. Seria interessante já ter todos os pedidos respondidos na internet. Existe uma ferramenta chamada Sistema Eletrônico de Informações, que basicamente é um repositório de todos os documentos públicos dos órgãos federais, e esses documentos acabam ajudando muito na publicação de reportagens, na compreensão de políticas públicas, e essa ferramenta ela precisa ser aperfeiçoada, porque hoje só poucos órgãos públicos deixam isso disponível. Aplicação de precedentes, então muita gente reclama que faz todo o processo de reclamar, de entrar com um recurso porque não concorda com uma resposta negativa, aí existe uma decisão do órgão técnico ali na frente, que avalia que o pedido sim deveria ter sido respondido, mas essa decisão se perde, ou seja, outras pessoas fazem pedidos exatamente iguais e mesmo assim aquela decisão não vale. O pedido acaba sendo indeferido de novo, a negativa acontece de novo, o que gera uma certa irritação e, novamente, faz os jornalistas desistirem de usar essa ferramenta.
A questão de fiscalização foi muito mencionada também, então foi pedido auditoria, ou seja, que os órgãos públicos sejam auditados em relação a quão transparentes eles são e se eles cumprem a lei de acesso à informação ou não. Foi sugerido até a criação de uma promotoria de acesso à informação no Ministério Público, então, que fosse institucionalizado a fiscalização por outros órgãos, que hoje existe muito essa reclamação de que ninguém nunca foi punido, ou que nunca houve, de fato, uma fiscalização forte sobre o cumprimento da lei. Reclame Aqui é um site conhecido no Brasil para pessoas fazerem reclamações de empresas, né? Se você teve um problema com uma empresa, você entra nesse site e registra. E houve algumas sugestões para que criassem um Reclame Aqui da Lei de Acesso à Informação no Brasil. Eu achei a ideia bastante interessante. E, por fim, eu acho que aqui é onde a Abrage acaba entrando com mais força, né? E essa pesquisa vem nesse sentido, é que haja mais comunicação, então, mais divulgação das vantagens da lei de acesso entre jornalistas, workshops, palestras, em que a gente possa explicar como usar da melhor forma, criação de conselhos com participação popular para fiscalizar a lei, então que a gente fique também ali colado no órgão público, na administração pública, e canal de comunicação entre o solicitante e o órgão público. Então acontece muito isso, de que o solicitante faz um pedido e a resposta, 30 dias depois da pergunta dele, que é o prazo máximo da lei no Brasil, acaba chegando de um jeito totalmente diferente do que ele havia perguntado. E muitas vezes isso dá por um simples mal entendido, uma palavra mal colocada, uma compreensão errada. Então, se houvesse um canal de comunicação entre quem está perguntando e quem está respondendo, que uma ligação bastasse, ou um e-mail, a gente também poderia ter um pouco de respostas mais produtivas e mais úteis para os jornalistas. E, por fim, fechando com 2 frases de pessoas que foram entrevistadas, inclusive a própria Marina, que está aqui com a gente, para fazer esse relatório. O bom jornalismo nunca se conformou com obstáculos de acesso à informação, isso do Marcelo Beraba, um jornalista bastante conhecido no Brasil e um dos fundadores da Abrage. E a LAI é uma grande demonstração de como é importante atuar em rede da sociedade civil em torno de um propósito comum. Foi uma frase da Marina, falando especificamente do contexto de como a lei foi aprovada no Brasil, né, de que você tem várias organizações lutando para que essa lei exista, e hoje essas mesmas organizações lutam para que a lei funcione. Então, a Abrage, a Transparência Brasil, o Artigo 19, temos várias entidades, fiquem sabendo, que fazem esse trabalho para que a lei seja cumprida, para que os jornalistas usem, para que os dados sejam levados a público e as pessoas saibam as vantagens de usar essa lei fundamental para a fiscalização do poder público e para um jornalismo investigativo forte e sério. Excelente, muito obrigada, Luiz, com os insights aí sobre o estado do uso da Lei de Acesso à Informação aqui por jornalistas no Brasil. A gente recebeu um punhado de respostas, de perguntas aqui da audiência, o pessoal participando bastante. Eu vou tomar a liberdade de priorizar algumas que, de fato, falem sobre o que nós estamos discutindo aqui, que é a ligação entre jornalismo e as leis de acesso à informação e como elas se retroalimentam. Então, eu tenho algumas perguntas especificamente para o Nate, e eu acho que o Shamla e a Jen podem também dar suas contribuições depois que ele responder, porque a gente tem curiosidade de saber também sobre a Índia e o Reino Unido. Nate, qual que você, uma pessoa que dá instruções, né, para os repórteres de como usar a Lei de Acesso à Informação americana, qual que é a maior dificuldade deles, né, dos jornalistas norte-americanos ao usar a Lei de Acesso à Informação americana? E se a FOIA é ensinada nas escolas de jornalismo aí nos Estados Unidos? Sim. É totalmente ensinado nas universidades, sim, nas escolas de jornalismo. Apesar, todas as leis que nós falamos aí são todas utilizadas. Eu fico até com ciúme de alguns dos meus colegas, das suas leis estão mais rebuscadas do que a lei americana, mas mesmo assim temos orgulho, temos senadores e deputados que trabalham para a lei ser ainda mais fortalecida. Então, sim, sem dúvida nenhuma, ela é ensinada em faculdade de jornalismo. A maioria dos repórteres sabe, conhece bem a lei. Bom, o maior desafio na sua primeira pergunta, além de atrasos nessas isenções, eu adicionaria mais uma, é que os repórteres, em geral, eles querem tudo, em vez de dizer um pedido mais específico que eles queiram, que seja facilmente identificado pelo repórter para aquela agência. Se a pessoa fizesse isso, seria muito mais fácil, eu acho, mais rapidamente
com muito menos edições ou censuras. Em um e-mail, um contrato, às vezes, você, sei lá, eu quero pedir 1000 e-mails relacionados. Eu acho que é melhor você pedir por um e-mail que você queira. E aí, talvez, você consiga fazer um segundo pedido para aqueles 1000 e-mails depois. E assim, nós temos que ser mais específicos, afunilados o possível. A ciência é uma coisa difícil de ensinar para repórter. E é uma coisa que a lei exige, no fim das contas. Né? Shanuel, quais são as dificuldades que os jornalistas enfrentam na Índia para usar? Por exemplo, a cobrança é uma dificuldade? A cobrança pelo pedido? Não, na verdade, os usuários têm muitas dificuldades. Já está aí há 15 anos de lei, mas a maioria dos usuários tem dificuldades em abrir o processo, em abrir o pedido. Mas, em geral, não tem retaliação, não. Mas eu faço parte de uma grande organização de mídia que já tem renome, então, em geral, isso faz muita diferença. Trabalhei com uma agência bastante proeminente. Eu não enfrentei nenhuma dificuldade por causa disso, mas os usuários que estão lá na base, os jornalistas de rua, pessoas, aí sim, esses têm dificuldade, para eles é complicado. Na Índia, os jornalistas, não estou dizendo todos os jornalistas, mas a maioria deles não usam. Eles, na verdade, dependem de pedidos de outros, feitos por ONGs, por outros usuários. Aí eles se aproveitam disso, eles próprios não entram com os pedidos, porque no momento em que o jornalista se torna um usuário da própria nossa lei, eles entendem que muitas vezes podem ser rechaçados, então isso impede um pouco. Existem penalidades, é claro, impostas, a nossa lei de direito à informação ela é bem detalhada nesse sentido, existem muitas dificuldades, mas às vezes os jornalistas, sabe o que eles são? Eles são preguiçosos, eles não entram com os pedidos. Às vezes eles vêm lá centenas de milhares de pedidos, então, sei lá, se eu faço 10 pedidos e todos são negados, aí eu não consigo nada, eu meio que fico desmotivado. E se eu pedir e obter essa uma resposta, já é melhor. Então, veja bem, eu falo para os jornalistas na Índia que devem fazer vários pedidos, não cansar, sempre pedir e pedir e pedir, incansavelmente, porque, sei lá, de 20 eles conseguem um, e isso é assim que funciona. Me escreva sua boa reportagem com essa uma que você conseguiu, por que não? Bacana. E esse é o incentivo que eu dou para eles, para que eles tenham mais sucesso. Genial. A Jen comentou da dificuldade do processo mesmo, até por isso existe o What Do They Know. Alguma outra dificuldade específica o pessoal enfrenta na hora de fazer os jornalistas no Reino Unido? Olha, em relação a dificuldades que os jornalistas enfrentam sobre informação, eu estava pensando aqui especificamente, deixa eu ver. No momento, eu não consigo lembrar de nada que eu já não tenha mencionado. Geralmente... agora eu estou com inveja dos jornalistas. Se refere a levar coisas até a ouvidoria, o ICO, por exemplo. Agora eu fiquei com inveja dos jornalistas britânicos. Então, pegando esse gancho um pouquinho sobre o que os jornalistas podem ou não pedir, né, nos países de vocês. Aqui a gente consegue, às vezes, bem às vezes, acesso a, por exemplo, telegramas diplomáticos das embaixadas brasileiras no exterior, né? E eu queria perguntar para vocês, é uma pergunta que veio da audiência, inclusive,
que é se um jornalista brasileiro, por exemplo, pode e receberia a resposta, fazer um pedido, por exemplo, nos Estados Unidos, por comunicações diplomáticas, ou na Índia por comunicações diplomáticas, ou no Reino Unido por comunicações diplomáticas. Eu acho que pode fazer o pedido, mas a questão é, vai receber alguma resposta? Neide? Sim, a resposta é sim. Uma história de sucesso, quando a Covid começou, nós fizemos um requerimento para as comunicações diplomáticas com Wuhan, na China, sobre essa teoria de que a Covid teria nascido num laboratório. E os comunicados foram liberados e fizemos uma história sobre isso. Então, esse é um exemplo de um comunicado diplomático sendo divulgado. Mais recentemente, quanto mais recente for a comunicação, maior é o risco de serem aplicadas isenções. Mas, sim, um americano ou qualquer pessoa, inclusive vocês podem entrar com pedidos para ter acesso a comunicações diplomáticas e vocês receberão. Vocês têm que usar táticas agressivas, como já falamos, mas sim, vocês receberão resposta. Na Índia, é isento. A informação relacionada a comunicações diplomáticas entre país Índia e outros países, essa informação já é isenta no RTI. Então, eles não fornecem essas informações. Na Índia, não. No Reino Unido, vocês poderiam pedir, certamente, talvez entre na isenção de segurança nacional, se decidirem que se refere a algum aspecto de segurança nacional, mas, em geral, na correspondência entre países, e houve uma história recente sobre uma visita a Israel que foi financiada por alguém no governo de Netanyahu. E a correspondência privada entre os atores foi divulgada. Então, vocês podem pedir por essa informação e isso dependerá. Eles vão fazer uma decisão de caso a caso. E qualquer pessoa fora do Reino Unido pode entrar com pedido no Reino Unido. Nós não temos problemas com isso. Houve uma decisão recente do ICO para dizer que sim, isso pode ser feito mesmo depois de sairmos da União Europeia, depois do Brexit. Isso é bem importante, tem esse efeito Brexit também sobre os pedidos de informação, é importante saber. Uma pergunta agora especificamente para o Nate, e é uma curiosidade até pessoal também, eu agradeço a quem da audiência fez essa pergunta. Qual que é a importância de ter um Nate na redação, um diretor de lei de acesso à informação na redação, e se isso é comum em outras redações nos Estados Unidos também? Eu acho que não é tão comum assim. Eu sou parcial, mas é muito importante. Os repórteres no Washington Post são muito bons na implementação do FOIA, mas eu estou sempre a par das últimas tendências, que solicitações funcionaram, quais não funcionaram, como é que podemos replicar essa informação, se existe algum obstáculo, se uma agência está demorando demais, eles vêm até a mim e eu digo, olha, nós vamos utilizar a tática A, B ou C para tentar quebrar esse obstáculo, isso é importante. E também ter uma maneira, como a Jen falou, de acompanhar as solicitações. Isso é difícil. E também estamos trabalhando em alguma forma de acompanhar as solicitações, quando entrar com recurso ou não, e assim por diante. E também eu queria mencionar, em muitos casos, no contexto americano, é importante estar numa organização de comunicação que não tem medo de entrar com recursos ou entrar nos tribunais, no que se refere à FOIA. Os papéis do Afeganistão, por exemplo, havia milhares de páginas de entrevistas sobre o Afeganistão concedidas por militares, e eles utilizaram esses papéis para fazer um relatório que era muito estéril, um relatório muito estéril, mas na nota de rodapé, eles mencionaram
as entrevistas concedidas por eles militares. Daí nós entramos nos tribunais e pedimos para ter acesso às entrevistas em si, e elas foram concedidas. Então, os militares disseram que sabiam que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, eles falavam isso de maneira privada, mas nunca publicamente, mas esse é um caso em que entramos nos tribunais e conseguimos, nunca tínhamos feito isso antes também. E nos Estados Unidos, se o seu advogado ganha uma causa, daí o governo tem que pagar os honorários dos advogados. Então, isso é uma coisa boa também na legislação americana. Muito bom. Como fiquem sabendo, tem tido uma prática disso mesmo, né, de levar, às vezes, a judicialização ou mesmo para os órgãos de controle externo, né, que a gente tem aqui no país. Uma pergunta, só um minuto. E aqui uma outra pergunta que é para todos vocês aqui, quais que são, em cada país, os motivos mais alegados para negar acesso à informação ou para dificultar o acesso a uma informação para jornalistas, ou enfim, para a população em geral? Vou começar com a Jen dessa vez. Táticas utilizadas para negar ou retardar acesso às isenções são utilizadas com muita frequência, mas também, e como eu disse, o caso, por exemplo, quando as pessoas estavam submetendo requerimentos muito parecidos. Isso é mais pessoas fazendo campanha, solicitações muito parecidas sobre a mesma coisa, para a mesma organização. Então, um exemplo foi quando a Privacy International estava fazendo uma investigação sobre monitoramento das redes sociais por parte da polícia. E eles estavam fazendo uma campanha pedindo que as pessoas submetessem requerimentos às autoridades policiais, às autoridades de segurança pública, em geral, no Reino Unido, sobre o uso do monitoramento de redes sociais. E eles tentaram agrupar todas essas solicitações em uma só e disseram, olha, é uma solicitação grande demais, é cara demais para implementar, então nós não vamos responder. E esse tipo de coisa tem que ser levado para aquele comitê de auditoria, para o ICO, a ouvidoria, e também para as cortes. Não há tantos obstáculos quanto em outros países, por exemplo, quando trabalhamos com a Holanda, você tem que dizer se você é um jornalista ou não quando você pede informação. Você precisa dizer para que aquela informação será utilizada, se vai ser utilizada para fins comerciais. No Reino Unido, nós não temos isso. A nossa lei é muito boa, na verdade, e o modo como as autoridades públicas reagem à nossa lei também é muito boa. A minha experiência é que eles podem negar qualquer informação que eles não querem te dar. Mas nós eles aprenderam como negar as informações. Eles podem interpretar a lei de diferentes maneiras para negar. Mas a informação que é relevante hoje, você recebe 2 anos depois, quando entramos nos tribunais, por exemplo. Então, nós continuamos entrando com pedidos quando eu tenho alguma ideia ou alguma dica de algum departamento, eu entro imediatamente com pedido, outros jornalistas entram com pedido a diferentes oficiais em diferentes autoridades que têm que responder, então um servidor pode fornecer a informação e outro não, então você tem que procurar diferentes canais para ter acesso, mas há várias negativas e indeferimentos e geralmente se usam as isenções. Geralmente é informação pessoal, é uma informação que afeta relacionamento com outros países, é uma informação que está sob investigação, há várias isenções que são utilizadas para negar. Mas eles podem interpretar qualquer informação como sendo, isso está sob investigação, não podemos fornecer a informação. Isso vai afetar a segurança nacional, não podemos fornecer. Mas como eu disse, nós somos um país grande,
nós temos 28 estados e 8 territórios, além do governo central. Nós temos outros governos, outras administrações. Então, o que eu faço? Eu sempre tento obter novas ideias para novos artigos e novas histórias e novas reportagens, e é assim que eu mantenho o meu trabalho andando. Porque eles Legal. podem negar tudo, basicamente. Tudo que eles não querem falar, eles usam algum motivo para negar. É bem... Soa muito parecido. Sorry, desculpe, Neide. E uma isenção usada muito nos Estados Unidos é a privacidade pessoal, intimidade. Nos Estados Unidos, nós temos que segregar isso. Geralmente, você recebe uma página inteira, mas só o endereço está oculto, por exemplo. Isso, e também, nós sempre escrevemos um recurso administrativo. E cerca de 1/3, por meio desses recursos, em 1/3 desses recursos, nós conseguimos mais informação. Então, eu sempre digo, sempre entrem com recurso, porque eles vão enviar mais informação se você entrar com recurso. Acho que as experiências do Shyamalan e do Nate meio que se combinam, assim, né? Desse excesso de uso de isenções, de exceções e também dessa necessidade de insistir num recurso. O Luiz já mencionou, né, de acordo com a pesquisa da LAE, as maiores dificuldades. Aí, no caso dele, eu vou pedir para que ele diga como evitar essas dificuldades ou formas de dar uma driblada nessas desculpas esfarrapadas tão comuns. Luiz, desculpa, parece que seu som não está saindo no português. Seu som parece que não está saindo no canal de português. Agora foi, pessoal? O canal aí embaixo está certinho? Está em português? Oi, teste. Estão me ouvindo? Aparentemente. Agora foi. Foi. Bom, mas só concluindo, então, acho que essas são as duas principais coisas: olhar o que já foi perguntado e olhar esses precedentes, essas decisões que foram tomadas por pessoas que já reclamaram no passado sobre isso e que houve uma decisão favorável, assim como você faria, por exemplo, num processo judicial. Você vai olhar decisões de outros juízes, vai olhar a jurisprudência daquele assunto para você montar o seu argumento e conseguir a informação. É aquele negócio, né? Se você não insiste, é uma coisa muito difícil, é um pouco difícil, não querendo desencorajar ninguém, exige uma certa dose de paciência e de planejamento. É isso, a gente faz aquele montão de pedidos de informação e vai esperando os pacotes de Natal chegarem para a gente abrir e ser feliz. Eu gostaria que vocês dessem a última brevíssima palavra, que a gente já passou um pouquinho do tempo, para os jornalistas. Essa
encorajamento, ou o que é de bacana de trabalhar com a Lei de Acesso à Informação enquanto jornalista? O que isso traz de diferencial para o trabalho jornalístico? Vou começar com a Jen, por favor. Você pode repetir a pergunta, por favor? Claro. O uso da Lei de Acesso à Informação traz de bom ou de mais relevante para o jornalismo, para o exercício do jornalismo? Essa é uma das questões-chave nas quais estamos trabalhando agora. A questão mais importante para nós é dados, ajuda a fornecer subsídios para uma história. Quando os dados são divulgados publicamente no site da Alavatel e os jornalistas fazem essas solicitações tornar mais públicas, daí você pode direcionar as pessoas para a fonte das informações, daí você pode colocar, olha, essa é a história, essa é a reportagem que eu escrevi, e essa é a fonte de dados, é por isso que eu estou dizendo aqui é verdadeiro, essa é a fonte. Então, isso é a parte mais importante. Além disso, acrescenta detalhes às reportagens. Então, você tem as histórias pessoais das pessoas e pode fazer uma comparação com outras informações no banco de dados. Por exemplo, em algumas das histórias que vimos, que foram publicadas, especialmente relativas a questões comunitárias, nós vimos que os jornalistas foram entrevistar pessoas dentro de uma comunidade, mas daí eles pediram dados de autoridades locais em todo o Reino Unido e eles utilizaram esses dados para exemplificar. Essas são as histórias pessoais dessas pessoas que foram entrevistadas, mas aqui está o panorama geral sobre por que isso está acontecendo. Então, nós acreditamos que essa é a parte mais útil. Muito obrigada. Shamla? Dá mais valor ao trabalho dos jornalistas. Olhando para a atividade jornalística 20 anos atrás na Índia, tudo no governo, as políticas públicas, a imprensa, tudo é medido período anterior à nossa lei e posterior à nossa lei. É um marco na nossa história. Os jornalistas não conseguiriam obter certas informações antes do RTI. E agora você tem o direito, você está entrando com o pedido, você está recebendo a informação. E eu pediria a todos o RTI para os nossos cidadãos, é para os cidadãos, não só para os jornalistas. Mas os jornalistas conseguem fazer um impacto maior com essa informação. Há milhões de pedidos sendo submetidos a todo ano, mas são questões muito pequenas relacionadas ao parlamento, ao governo, mas nós, como jornalistas, nós temos dicas do que está acontecendo nos bastidores dos parlamentos e dos gabinetes e podemos fazer pedidos por essas informações, para verificar essas informações. E eu falei sobre o primeiro-ministro e os ex-primeiros ministros, os jornalistas, utilizando essas leis de acesso à informação, se todo mundo começar a utilizar, todo mundo vai começar a pensar que nem o Tony Blair, mas temos que ter novas ideias, temos que fazer novos pedidos para adicionar cada vez mais valor à atividade jornalística e às reportagens que estamos produzindo. Se vocês leem os artigos antes da lei, as informações, os artigos, nós lendo agora, em retrospectiva, nós vemos que as histórias eram muito mais superficiais e isso deu mais poder aos jornalistas e aos cidadãos com essa lei. Então, temos que continuar a utilizar essa ferramenta poderosa. Esse é meu pedido a todos. Luiz?
Bom, acho que eu queria só complementar tudo que já foi falado e que acredito que se encaixa muito no contexto brasileiro, sobre uma possível contradição que existe na Lei de Acesso à Informação, que é o seguinte: o jornalista está sempre em busca da exclusividade. Ele quer dar reportagens que só ele tem e mais ninguém vai ter nem possibilidade de achar aquele documento. E a Lei de Acesso à Informação cria uma cultura um pouco diferente, a de compartilhamento, de mais pessoas tendo acesso. É uma cultura em que você compartilha os dados que você tem com outras pessoas que vão poder usar isso para continuar um certo trabalho. E até para que a lei funcione, se você trabalhar com ela sozinho, só para você, os órgãos vão negar acesso à informação. Você precisa fazer com que mais pessoas perguntem, e essa massa de jornalistas e pessoas que usam essa lei vão criar uma pressão que torna impossível a negativa, que torna impossível o não funcionamento da lei. Acho que a gente teve exemplos muito claros aqui no Brasil, principalmente nesse momento de pandemia, de tentativas de retroagir, de voltar atrás com a lei de acesso, em que a sociedade, entidades, não só de jornalistas, mas preocupadas com transparência, conseguiram segurar e manter algumas questões muito importantes da lei pela pressão pública. Então, da mesma forma, eu sei que para o jornalismo a exclusividade é muito importante, mas nesse caso, a transparência sobre o nosso trabalho, dizer que a gente está usando a lei de acesso e um texto, por exemplo, já pode fazer toda a diferença, porque outras pessoas podem buscar esses mesmos dados e usar em outra reportagem, podem continuar fazendo uma cobertura, ou simplesmente deixar aquele dado público para que qualquer pessoa que queira fazer uma fiscalização, fazer um relatório, uma pesquisa acadêmica com aquilo, tenha acesso àquela mesma informação. Então, é uma coisa bonita que eu acho até que a lei de acesso traz, que é o fortalecimento do jornalismo colaborativo, do jornalismo em que a gente está no centro, mas colaborando com outras redações, com outros veículos, com outros jornalistas, para que o que é principal venha a público, né? A informação, o dado, o documento e a política pública que está por trás daquilo. Nate? O meu conselho para os jornalistas para o uso dessas leis é porque obter um documento é mais difícil do que obter uma sonora ou uma entrevista. Então, pensem como a história fica mais poderosa quando você cita na sua reportagem um documento obtido por meio da lei, e daí você pega a imagem com certas passagens do documento ocultadas ou censuradas. Então, esse documento se torna muito poderoso numa reportagem. E o que estamos falando, às vezes você obtém informações só em uma vez a cada 4 pedidos, mas quando você mostra aquele documento obtido pela lei, isso é um ótimo sentimento. Quando você recebe uma rejeição, e daí você tem que entrar com recurso para obter aquele documento, pensem na sensação boa que vocês vão ter quando finalmente vocês publicarem a história e tiverem que divulgar aquele documento, mesmo que tenha partes censuradas. Sim, é um ótimo sentimento mesmo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse bate-papo ótimo por aqui, já passou um pouquinho do tempo. Eu agradeço muito o apoio essencial, obviamente, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e da Missão Diplomática Britânica. Obrigada aos tradutores pelo seu árduo trabalho por aqui hoje. E, claro, obviamente, um enorme agradecimento ao Nate, ao Shamlal, ao Luiz e à Jen por emprestarem um pouquinho do tempo precioso deles e do conhecimento das experiências deles para a gente. Foi muito inspirador. E, por último, não menos importante, eu vou agradecer a todos e todas que ficaram com a gente, que participaram, enviaram suas perguntas, que infelizmente não deu para cobrir todas, apesar da CPI da Covid estar rolando aqui ao mesmo tempo. Eu espero que vocês se inspirem também e corram para fazer os seus pedidos de informação e as suas reportagens. Muito obrigada a todos.